Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, uma partida que deu o que falar recentemente foi uma partida entre Magnus Carlsen de brancas aqui contra o Wesley So no Banter Chess 2020 na final. Você imagina, o Magnus Carlsen ali havia vencido o Maxime Vachier-Lagrave num match apertadíssimo. Wesley So também, todo mundo aí chega agora à final. São partidas aqui de 3 minutos para cada um, com 3 segundos de acréscimo, se eu não me engano. E vamos dar uma olhada então, Magnus Carlsen. Depois no final eu vou mostrar o vídeo do Magnus Carlsen fazendo o lance e a reação aqui do Wesley So. O Magnus Carlsen abre com F3, olha lá, imitando o suposto Bobby Fischer contra Nigel Short nas partidas de internet. Temos aqui E5 pelo Wesley So indo em direção ao centro e agora não tentem isso em casa. Rei F2 aqui pelo Magnus Carlsen. A abertura Bong Cloud aqui, tão jogada também pelo Nakamura, né? A gente acaba chamando Bong Cloud quando é E3, rei E2 também. É quando você faz um lance de peão aí, já mexe o rei, né? E é bem uma provocação. Isso não pode ser bom, né? Não tem como isso ser bom. Então, mas assim, tem gente até que gosta de jogar isso para treinar, porque agora vai vir pressão. As pretas vão vir com tudo e as brancas vão ter que aí, vão ter que tentar se segurar. Vamos ver. O Wesley So segue aqui dominando o centro com D5, temos E3 pelo Magnus Carlsen, cavalo C6, bispo B5, cravando aí o cavalo, cavalo em E7 e agora D4, indo em direção ao centro, um lance corajoso aí, uma vez que o rei está exposto, né? A partida seguiu com A6, bispo em A4, E por D4, E por D4 e agora cavalo em F5, imediatamente colocando pressão no peão central e já também com ideias aqui de levar a dama para algum ataque no futuro. A partida seguiu aqui com cavalo em E2, então o Magnus Carlsen desenvolve mais uma peça, protege o peão central, segura a casa de E3. Temos bispo em D6, colocando mais uma peça aí para o ataque, desenvolvendo C3 pelo Magnus Carlsen, solidificando o peão central e roque. Se a gente olhar a posição, é claro que aqui as negras se desenvolveram melhor. Tem um rei seguro, já peças muito bem colocadas, muito bem desenvolvidas, um peão central. O Magnus Carlsen não está fazendo tantas coisas, mas está se segurando aí, né? A partida seguiu com o cavalo D2 desenvolvendo. A ideia dele é trazer esse cavalo aqui para F1, uma vez que ele não tem muito futuro aí na casa de D2. A partida seguiu com torre em E8 e agora cavalo aqui em F1, né? Que restrito, né? Mas é um bom treino, pessoal. Vale a pena jogar isso daqui de vez em quando para treinar, né? Olha como o Magnus Carlsen tá tendo que jogar preciso aqui. O Wesley So segue com bispo D7 e agora bispo aqui em C2. Temos dama em H4 cheque, G3 e aqui o Magnus Carlsen começa a comentar, começa a fazer uma série de cálculos aqui se não teria a torre por E2, seguido aqui talvez de bispo por G3, sendo que está caindo a torre aqui embaixo, né? Aqui a linha que o Magnus Carlsen estava calculando seria essa aqui, ó. Torre por E2 cheque, aí viria provavelmente ou dama por E2 ou rei por E2, né? Se ele fosse muito maluco, jogaria aqui o rei por E2, né? Vamos fazer essa simulação aqui com o rei por E2. E aí não tem mais a ideia de bispo por H3 com cheque, né? Agora, se tivesse capturado aqui com dama por E2, que talvez seria mais natural, aqui depois de bispo por G3 cheque, cavalo por G3, cavalo por G3, H por G3 e dama por H1, essa era mais ou menos a linha que o Magnus Carlsen estava calculando aí durante a partida. Aqui poderia seguir com dama em F1, segurando tudo, né? Então aí as brancas se seguram bem, se dama H2, dama G2, né? E aí as brancas não tem nada a temer, a gente teria aí uma partida bastante equilibrada. Então muito bem aqui G3 pelo Magnus Carlsen, já prevendo aqui todas essas tempestades, mas o Wesley So prefere seguir aqui com dama F6, realmente é o melhor lance aí da posição. Como a gente viu, as outras linhas iriam para um equilíbrio. E agora bispo em F4 aqui pelo Magnus Carlsen. Temos cavalo de C em E7 manobrando, bispo por D6, cavalo por D6 e agora finalmente cavalo aqui em E3, talvez de olho na casa de G4 no futuro. Então, pouco a pouco o Magnus Carlsen vai conseguindo soltar o jogo. Bispo em F5 aqui pelo Wesley So, cavalo em F4, temos C6, colocando uma proteção a mais aqui no peão central que já estava atacado 2 vezes e agora finalmente torre 1 aqui pelo Magnus Carlsen, finalmente desenvolvendo aí essa torre. Temos dama em H6, o Wesley So parece querer explorar aqui
o peão de H. Mas H4, e o Magnus Carlsen comenta nessa posição que ele fala, ele tentou explorar, H4 parece um lance de defesa, mas eu tô ganhando espaço aqui na ala do rei e não tô com problemas aí, criando fraqueza nenhuma. Interessante a visão do Carlsen aqui. Dama em F6 foi jogado, bispo por F5, mais algumas trocas, cavalo de E por F5 e agora esse cavalo aqui pode vir para a casa de G4, portanto cavalo G4 atacando a dama volta para D8 e dama D3. Resumindo até aqui, né, o Magnus Carlsen segurou a tempestade, conseguiu trocar peças, conseguiu desenvolver agora a dama conectar as torres, tá com os cavalos bem posicionados, no mínimo já equilibrou aqui a partida. Mas o Magnus Carlsen começa a falar aqui que ele se sente melhor já. A partida segue aqui com dama B6 atacando o peão de B2, B3 protegendo dama B5 oferecendo as trocas e aqui A4. O Magnus Carlsen ganha também bastante espaço na ala da dama, a dama dele por enquanto protegida aqui pelo cavalo. A partida seguiu com dama por B3 e aqui o Magnus Carlsen fala, pô, aqui ele já tava tipo com 0 segundo no relógio, só jogando nos acréscimos, né? E aqui ele fala, pô, pendurei o peão. E vamos lá, então, a partida seguiu com torre de E em B1, dama C4 e agora dama D2, evitando a troca aí das damas. Temos A5, notem, né, que o cavalo tá protegendo o peão aqui de B7, não tem entrada da torre. A partida seguiu com cavalo em E5 atacando a dama em A6 e agora H5. O Magnus Carlsen vai com o que ele tem de bom aí, vai tentando alguma coisa. Ele já tá assim no desespero, tá sem tempo para jogar. F6 atacando o cavalo de E em D3 recuando e agora cavalo C4. Wesley So com peão a mais atacando a dama do Magnus Carlsen. Dama em A2 foi jogado e agora B6 simplesmente aqui pelo Wesley So, criando espaço para a dama poder voltar. G4 atacando o cavalo de F em D6 e agora torre 1 brigando pela coluna E. Dama B7 foi jogado agora cavalo em E6, o que mais fazer, né, quando você tá com pouco tempo no relógio? É bom, colocou um cavalo aí na cesta horizontal, deu a casa de F4 pro outro cavalo, dama D7 atacando o cavalo de D em F4 protegendo e agora torre em E7. Aqui ficou claro que o Wesley So vai querer dobrar as torres, o Magnus Carlsen já se prepara para isso com torre E2, também vai querer dobrar as torres. Temos torre de A em E8, torre de A em E1 e agora cavalo aqui em F7, jogado pelo Wesley So. Dama B1, trazendo mais uma dama aqui, mais uma peça aqui para posição, talvez de olho na casa de F5. Temos cavalo G5, cavalo por G5, F por G5 e agora algumas trocas. Torre por E7, torre por E7 e o cavalo volta para segurança aqui em D3. A partida seguiu com torre em E6 e agora cavalo aqui em E5, um cavalo bem colocado. Propondo aí algumas trocas, né, tentando eliminar aqui o defensor também do peão de B6. A partida seguiu com dama em E7, cravando agora aqui o cavalo e agora torre em E2. Quem sabe o Magnus Carlsen também vai querer manobrar aí na coluna E. Temos H6, no entanto dama em F5 aqui foi jogado. Torre em F6 e o Magnus Carlsen critica esse lance, fala, esse lance aí não foi bom não, esse lance aí foi ruim. Comentário aqui do Magnus Carlsen, né? A partida agora segue aqui com dama em C8 cheque, temos dama em F8 e agora dama por F8 cheque, torre por F8 e cavalo por C6. O Magnus Carlsen recupera aí o seu peão e a gente vai para esse final aí, todo mundo com 6 peões mais torre e cavalo. Vamos lá, rei em F7 jogado, e aqui o Magnus Carlsen já tem um pouquinho mais de tempo, porque ele foi jogando tão rápido, foi ganhando alguns acréscimos, mesmo assim tá apertado. A partida seguiu com torre em E7 cheque, rei F6 e agora torre D7 pressionando o peão central. Torre C8 atacando o cavalo em E7 e agora rei em E6 atacando a torre, protegendo aqui o peão. Wesley So cheio dos recursos. A partida seguiu com torre em A7, agora torre F8, a torre aí nessa coluna semi-aberta. Cavalo em F5 bloqueando a torre, atacando o peão de G7 e agora rei F6. Temos cavalo por G7, torre F7 forçando as trocas, né? Não tem como evitar. Cavalo E8 poderia ser jogado talvez, né? Poderia evitar as trocas. Mas a partida seguiu com torre por F7, cheque, rei por F7 e agora cavalo em F5. Magnus Carlsen recua o cavalo com o tempo aqui, atacando o peão. Mas o Wesley So não é um jogador fácil aí de vencer, é um jogador perigosíssimo, um grande jogador de finais, segue com o cavalo B2, atacando o peão de A4, não tem como defender, e o Wesley So vai ter peões passados perigosos. Seguimos com o rei em E2, o Magnus Carlsen sabe disso, ele vai levando o rei,
cavalo por A4, cavalo por H6 cheque, rei F6 e agora rei D3. Rapidamente o Magnus Carlsen posicionou o rei na ala da dama, temos cavalo B2 cheque, rei C2 e agora cavalo C4. Cavalo em F5, B5, Wesley So vai avançando com esses peões na ala da dama, H6, o Magnus Carlsen vai avançando aí com seu peão passado na ala do rei, rei G6 segurando o peão e agora cavalo E7. Entregando o peão passado para poder capturar o peão central e levar o cavalo mais próximo dos peões da ala da dama. Temos rei por H6, cavalo por D5 e agora rei G6. Cavalo C7 atacando o peão de B5. Cavalo D6 protegendo e agora rei B3. Olha que final difícil, o Magnus Carlsen tem já um peão a mais. A partida segue com o rei em F6 e agora cavalo D5 cheque, rei E6, cavalo E3 e agora rei aqui em D7. Cavalo G2, o Magnus Carlsen está preparando para jogar aqui um F4, rei C6, F4 e agora cavalo em E4 aqui pelo Wesley So, protegendo o peão de G5, F por G5, cavalo por G5, e aqui um final dificílimo, né? 3 peões contra 2, difícil de vencer, eu digo, aqui a grande chance é de empatar, né? Não sei nem se tem uma maneira de forçar uma vitória aqui, mas o Magnus Carlsen segue acreditando com cavalo em F4, cavalo E4 pelo Wesley So, cavalo em H3, preparando o avanço do peão, A4 cheque, rei B4 e agora A3, aqui então entregando o peão de A para eliminar o peão de C3. Seguimos com o rei por A3, cavalo por C3 e agora G5, olha que final complicadíssimo, Magnus Carlsen vai tentando avançar com o seu peão passado, rei D5, G6, cavalo aqui em E4, e nessa posição o Magnus Carlsen fala, isso aqui deve ser empate, né? Isso aqui deve ser empate, né? Porque aqui é o seguinte, né? O cavalo tá indo para casa de F6, de F6 o cavalo fica segurando a casa de promoção e o outro peão tá caindo, então aqui eu acho que é empate, mas o Magnus Carlsen fala, mas eu vou fazer um truque aqui, e ele vai pro lance cavalo G5, que nem é o melhor lance da posição, mas é um lance, realmente é um truque, né? Ele é muito interessante esse lance, porque aqui, claro, não dá para capturar cavalo por G5, porque aí ninguém mais para esse peão, né? Não tem mais como impedir aí. Então é a ideia sensacional aí do Magnus Carlsen. A partida seguiu com o cavalo em F6, o cavalo dominando agora a casa de promoção, e agora cavalo em F3 protegendo o peão. Rei E4 pelo Wesley So, e aí parece que vai dar tudo certo, que vai empatar. Se o cavalo sair daí, cai o peão, o cavalo está segurando outro peão. Mas agora G7 aqui pelo Magnus Carlsen, olha que legal, né? O Wesley So não pode capturar o cavalo, senão o outro peão avança. E aí o cavalo fica sobrecarregado, não consegue segurar aí os dois peões. Legal, a partida seguiu com rei em F5 e agora cavalo em E5. Olha que lance legal, né? Porque rei F5 está ameaçando vir para G6 e aí as negras vão capturar esse peão. Então cavalo E5 é o lance certo na hora certa, né? Impedindo aqui a entrada do rei na casa de G6. A partida seguiu com rei G5 e agora, depois de rei B4, caiu o tempo do Wesley So. Vitória aqui do Magnus Carlsen, e a posição aqui já é vitoriosa para as brancas de qualquer maneira, né? Mas aqui cai o tempo do Wesley So e o Magnus Carlsen vence essa partida começando com F3 ali, rei F2, né? É sensacional. E aqui é vitorioso porque esse rei H6, as brancas teriam cavalo G4, o Magnus Carlsen comenta isso. Aqui eu acho que tá ganho porque eu jogaria cavalo G4, aqui não dá para capturar o cavalo, senão o peão promove, é cheque, teria que jogar provavelmente rei por G7, e depois de cavalo por F6, rei por F6 e rei por B5, esse é um final ganho para as brancas. Rei E6, por exemplo, rei C6, o rei na sexta horizontal na frente do peão. Rei E7, D5, por exemplo, rei D8, rei D6, importante, ganhando a oposição. E depois de rei C8, rei E7, criando aqui o tapete vermelho para o peão poder ser promovido com vitória aí para as brancas, né? Então não havia mesmo o que fazer depois de rei B4. Se tentasse jogar cavalo G8 seria uma outra possibilidade. Simplesmente D5, rei F6, D6, mais uma vez deixando o cavalo para tentar acelerar o peão. Rei E6 tentando segurar D7, rei E7, rei por B5, e esse final também é vitorioso para as brancas, tá? Rei D8, por exemplo, rei C6, cavalo E7, cheque, rei C5, rei C7, cavalo C6, né? Seria o lance da vitória, ameaçando a promoção e ameaçando desviar aqui o cavalo que está protegendo a casa de G8. Aqui poderia seguir com o cavalo por C6, G8, promovendo para a dama rei por D7, dama D5, cheque, rei E7, rei por C6, com vitória aí para as brancas, né? Então seria vitória aí para o Magnus Carlsen de qualquer maneira. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Maravilha, né? Um lance brilhante aí do Magnus Carlsen, que foi o último lance, rei B4. Nem achei ele tão brilhante assim.
mas em termos matemáticos é o único lance que vence. Rei B4 que o Magnus Carlsen ganhou. Então a engine fala, esse é o único que vence, o resto empata, então é um lance brilhante. Eu acho que ele jogou tantos outros lances brilhantes, né? Mas aqui é a análise de engine, né? E aqui, claro, uma blitz, começando com F3 e F2, todo mundo erra de monte, né? Erros aí de montão, né? Mas eu quero falar sobre aquela posição que eu falei que nem era o melhor lance, né? E eu achei que, eu juro, quando eu vi esse lance, pra mim era o melhor lance, o do Magnus Carlsen ali, vamos voltar um pouco mais, nessa posição, né? É uma posição dificílima aqui. Eu realmente, quando o Magnus Carlsen falou que era empate, pensei, não, aqui é empate mesmo. Mas aqui cavalo F4 vence com uma ideia sensacional. É cheque e o cavalo vem para H5 e o cavalo das negras não terá mais a casa de F6 e ninguém segura mais o peão. Então aqui sim as brancas teriam vitória forçada. Depois de rei por D4, cavalo H5, não tem mais jeito. Ah, mas aí as pretas podem jogar rei C3 e tentar promover o peão. Vamos ver. Rei C3, G7, B4, cheque, rei A4, B3... G8 promovendo para dama B2, mas aí dama B3 cheque e o peão cai na sequência com um final vitorioso aí para as brancas, né? Então realmente aqui o único lance vencedor seria cavalo F4. Cavalo G5, Wesley So tinha como empatar. Quer ver onde ele perdeu a mão nesse final? Foi o último lance que ele fez aqui, é que com o tempo aqui curto, rei G5 foi o lance perdedor aqui do Wesley So. Aqui uma ideia é simplesmente jogar aqui com o cavalo em G8. Você fica segurando a casa de promoção do peão e com o outro rei você segura outro peão. Por exemplo, rei B4, rei F6, rei por B5, rei por G7, rei C6, cavalo E7, cheque, rei B5, rei F8, levando o rei para perto da casa de promoção, cavalo C6, cavalo F5, evitando as trocas aí, que poderiam levar para um final vencedor para as brancas, D5, rei E8, rei C5, rei D7, cavalo E5, cheque, rei E7, e aqui as pretas seguram o empate. Na pior das hipóteses, as pretas sacrificam o cavalo no peão se preciso for em algum momento, né? Então faltou ali pro Wesley So, né? Ele teve a oportunidade aqui de jogar cavalo G8 e empatar, veio com rei G5 com a ideia de vir para H6, mas aí rei B4 e acabou o tempo do Wesley So. O lance brilhante aqui pelo computador, né? Rei B4, tudo bem, é um lance muito bom mesmo. A gente viu lances aí mais bonitos, né? Pelo menos na minha opinião. Mas é isso, uma excelente partida. Espero que vocês tenham gostado. Não é sempre que a gente vê o Magnus Carlsen começando a partida com F3, seguido de rei G2 na final de um torneio, né? Contra o Wesley So, né? In general, has played very well to get to the finals. So I think it's going to be a good match. So anyway, let's get this going. Try to fight like lions. Come on, Magnus, go starting with a bit of an unusual F3, King F2. The Greek. So what? C3 now, right? He doesn't play C3. F3 and King F2. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!